boa noite, né? Então, eu sou a Lívia Carmona, estou aqui falando, né, do Instagram do Teatro Aliança Francesa. Sou coordenadora cultural aqui da Aliança de São Paulo. Já tem um tempinho, não vou revelar quanto tempinho tem, né? Que a gente poupa, né? Precisa ter um filtrinho para tirar as rugas. Hoje, olha só que né? E, enfim, aí o que é, né, esse trabalho de coordenação cultural? Então, a Aliança Francesa é uma instituição que tem, a gente brinca, duas missões, né? Dois corações, né? A divulgação da língua e da cultura francesa, né? E francesas, vamos dizer no plural aí, porque tudo que está relacionado à língua francesa interessa, né? Até depois eu vou contar para vocês. Março é o mês da francofonia, a gente celebra justamente a língua francesa e as culturas francófonas, né? Porque a gente tem a língua francesa aí no continente africano, aqui no continente americano, muito presente lá no Canadá, no Quebec, enfim, na Europa, como a gente sabe. E então a gente trabalha com muitas linguagens artísticas, né? Com todas. Então a gente promove eventos de música, debates, exposições. E aí a gente tem esse espaço, né? Que é o Teatro Aliança Francesa, que a gente tem chamado também nos últimos anos de Centro Cultural Aliança Francesa, porque a gente não fica só com as artes cênicas, né? A gente tem agora até a possibilidade de fazer cinema e uma série de outras linguagens. E eu cuido também, né, vamos dizer, de toda a logística desse espaço, do funcionamento, da curadoria. E a gente está, obviamente, também isso é importante dizer, com programação online, né? Então, agora, nessa fase vermelho, roxa ou super vermelha, o teatro está fechado. E o que a gente tem feito, ou já foi gravado, né? Ou é online mesmo, cada um na sua casa. A gente tem muito essa preocupação com essa responsabilidade com as pessoas, com os funcionários, com os artistas e com o público nesse momento tão delicado. Então, a gente segue à risca aí as orientações de Estado e município para as questões justamente de contenção aí da pandemia, tá? Então, isso aqui, vou falar, isso foi bem rapidinho, para depois a gente poder, né, ir olhando em detalhes. Agora deixa a Larissa se apresentar e a gente continua. Vamos lá. Bom, boa noite, ou olá, né, para quem for assistir isso depois. Eu sou a Larissa Biasoli, eu sou sócia-diretora da Sorella Produções, que é uma empresa de produção, né, cultural, aqui do interior do estado de São Paulo, mas que trabalha em São Paulo há bastante tempo, né, trabalha com captação de recursos especificamente. E desde 2018, a gente trabalha com captação de recursos, né, para projetos incentivados. A gente trabalha desde 2018 com o Promac e para o Centro Cultural Aliança Francesa de São Paulo, né, do município de São Paulo. Então, para vocês que não sabem, eu tenho a sorte de lidar com a Lívia, de trabalhar com a Lívia. Conheci, né, pessoalmente, acho que isso tem virado uma coisa, né, quando a gente passa a refletir sobre isso, né? Conheci, pude trabalhar com Lívia no momento presencial e agora a gente se adaptou né, trabalha no momento online com esse projeto, né, específico do Plano Anual de Atividades da Aliança Francesa, que, como a Lívia já tão bem explicou, segue, né, com todas as recomendações de segurança e, ao mesmo tempo, né, movimentando a tão afetada área cultural da cidade de São Paulo, né, que por conta da pandemia teve mais de 90% das suas atividades paradas, né? Então, quando a gente fala área cultural, quando a gente fala da economia da cultura, a gente está falando de pessoas, né? Então, de pessoas que tiveram aí enfim, o seu salário, né, o seu trabalho extremamente afetado. Então, Sorella, é isso. Sorella é uma empresa que trabalha com captação de recursos e que trabalha especificamente com Promac desde 2018, quando essa lei de incentivo aqui do município começou a funcionar. Joia, muito bom. Eu também tenho o prazer de trabalhar com você, tá? A gente precisa fazer esse momento, gente, porque ele é verdadeiro, tá? Só pra vocês saberem, é verdadeiro. A gente se apoia, né? Quando a gente encontra com quem a gente trabalha bem, a gente se apoia nesse momento, né? Espero que vocês que estão assistindo tenham pessoas para se apoiar, né, nos seus trabalhos, porque isso tem sido de de extrema importância. Para a gente não se sentir tão isolado, né? Realmente, porque a gente já está
né, isolado fisicamente, né? Até eu acho legal porque os franceses, eles não falam em distanciamento social, eles falam em distanciamento físico, porque Físico. eles acham que justamente a gente tem muito recurso tecnológico hoje para manter as nossas relações sociais aquecidas, né? Então a gente tem uma distância física, então é importante separar isso. Acho bem legal quando eles usam esse termo, né? Distanciamento físico, então é bacana. Sim. Voltando para o nosso projetinho, então, vamos falar do projeto, né? E quem quiser, deixa comentários aí, deixa perguntas, tá? A gente vai respondendo no decorrer aqui da conversa, ou mais no final, enfim, aí a gente vai olhando aqui e responde sim. Então, fiquem super à vontade para comentar e perguntar mesmo, né? Tirar dúvidas mesmo, esse é o objetivo. Então, vamos lá. Hoje, né, como é que a Aliança está trabalhando? Hoje, né? Na verdade, ela está trabalhando assim mais ou menos desde 2017, né? Então, a gente tem o que a gente chama de plano anual de atividades. Então, não é um projeto de audiovisual, um projeto de música. A gente tem o plano anual. O que é isso, né? O que é plano anual? Então, é um guarda-chuva aí que engloba todas as atividades que acontecem no ano dentro da Aliança. Todas ou quase todas, né? A grande maioria está aí. E, por exemplo, né, o que a gente tem nesse plano anual de atividades que está inscrito, aprovado e já sendo realizado, que é importante falar isso, dentro do PRAMAC para 2021. Então, a gente tem algumas frentes de trabalho, que debates, né? Então, a gente pode montar debates de temas de interesse da sociedade, em geral, e cineconversa, que eu chamaria de um primo aí do debate, né? Que a gente, inclusive, vai estrear agora sábado. Depois eu convido você direitinho. Cineconversa é quando a gente tem um debate que é baseado justamente em alguma obra audiovisual, né? Um filme ou outra coisa desse tipo. Tem um suporte aí de cinema que, né, anima, incita ou dá base para esse debate, né? Então, a gente tem o Cineconversa e os debates. A gente tem algumas ações de artes cênicas, por exemplo, leituras, né? Leituras encenadas de peças e contação de história. A gente vai ter a nossa primeira contação agora domingo, com um público infanto-juvenil com uma mediação muito legal, né? Que vai ter um trabalho artístico para a criançada fazer depois da contação. Então, acho que vai ser bem bacana também. E a gente tem o nosso festival de jazz, né? Que está previsto aí mais para o final do ano, geralmente, a data do dia 20 de novembro. E aí é uma atividade que acontece, enfim, acontecia, né? Fechava a rua, agora a gente talvez não possa ainda aglomerar, então a gente está pensando justamente em ter um formato online com alguma intervenção pontual de rua, de caminhada pelo bairro, então alguma coisa que as pessoas possam ver da janela também, então alguma coisa nesse sentido. A gente está justamente fazendo essa reflexão de como fazer os projetos com segurança, e bem abertos ao público. Sim, programação também gratuita, bem importante falar. Então, programação gratuita e acessível a todo mundo, né? Então, isso é muito importante. A gente tem isso, esse olhar com muito carinho para isso. E é isso. Então, esse é o nosso plano anual, rapidamente falando, que a gente tem dentro do PROMAC, certo? E que raio que é esse PROMAC, Larissa? O que é esse trava-língua? Essa sigla bonita, PROMAC. Isso. Né? Então vamos lá. Eu que me confundo com as siglas, vou tentar explicar rapidinho a sigla e o que é isso, né? Então, o PROMAC é o Programa Municipal de Apoio a Projetos Culturais. Tá? Então, é o programa da cidade de São Paulo, do município de São Paulo. E o que significa esse apoio a projetos culturais, né? Bem decupando aí a sigla. Significa que é a lei de incentivo, tá, à cultura da cidade de São Paulo. Como que ela funciona? Você tem que inscrever um projeto, ter o seu projeto aprovado pela Secretaria de Cultura, né, do município, no caso pela comissão, né, de avaliação de projetos. Depois de aprovado, você vai então buscar os potenciais incentivadores, quem é que realmente vai apoiar, né, esses projetos, a realização desses projetos, que no caso dessa lei de incentivo específica, né, do PROMAC, os apoiadores, os incentivadores podem ser os contribuintes de 2 impostos municipais. Quais impostos? O ISS-QN, mais conhecido como ISS para os íntimos, né? Pode abreviar, que é o Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza,
tá? E o IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano. Então, moral da história. Se você mora na cidade de São Paulo, e aí tem que ser cidade mesmo, tá? A grande São Paulo realmente fica fora, então São Bernardo, Santo André, São Caetano, né, não podem participar, mas quem mora e contribui com esses dois impostos aqui no município, pode optar por destinar uma parcela desse imposto, né, para os projetos aprovados. Então, é isso que é o PROMAC. O PROMAC, se a gente for colocar em outras palavras, sem usar lei de incentivos, sem usar nada disso, o PROMAC ela é uma possibilidade de você saber para onde vai o seu imposto. Então, é a possibilidade de você dizer assim, tá bom, eu quero que o meu imposto vá para um projeto cultural que promove a leitura, né? Então, você sabe, você vai poder destinar o seu imposto, né? Um desses dois impostos, para esse projeto. Ah, eu quero muito que o meu projeto, que o meu imposto vá para um projeto de música. Pronto, você vai poder destinar. Então, o PROMAC, ele permite, né, que você, contribuinte desses dois impostos no município de São Paulo, saiba, né, e destine até 20% desses impostos para projetos previamente aprovados, como é o caso do projeto do Plano Anual de Atividades da Aliança Francesa. E aí, vamos lá. Então, entendi. Mas aí qualquer pessoa que pague qualquer um desses impostos. Porque, por exemplo, Sim, IPTU quase todo mundo paga, eu deveria pagar, pelo menos quem mora, né? Quem aluga também, né, um imóvel tem que pagar o IPTU desse imóvel. Então, mas aí eu, pessoa física, eu posso fazer isso? Porque a gente, quando fala, né, quando a gente fala muito em lei, que a lei que está mais assim, batida, porque já estamos em Rouanet, né? Só quem tem lucro real e tal. Então são grandes empresas, ok. Exato. As pessoas físicas também podem, mas é mais, né? Fica uma coisa meio assim. Mas e agora? IPTU é um negócio que a gente vê todo mês, né? Começamos a pagar a primeira parcela agora em fevereiro, né? Aquele pesadelo do pessoal, né? Então, pessoa física. ISS, acredito que muitos estabelecimentos pagam, né? Sem imposto de serviço, sobre serviço de qualquer natureza. Então, como é que é isso? Qualquer pessoa? Claro. Então, vamos lá, vamos para. Ótima essa pergunta e vamos tentar então destrinchar quem somos nós, né? Potenciais incentivadores. Quem é você no PROMAC? Exato. Vamos lá. Olha só. Incentivadores. Quem que pode ser incentivador no PROMAC? Sim, qualquer pessoa que pague, né, o IPTU pode destinar. Vejam bem, até 2 parcelas, que é isso que 20% significa, né? Então, eu vou focar primeiro no IPTU, tá? Então, vamos explicar como o IPTU. Então, vamos lá. Como a Lívia falou, a maioria de nós já começou a pagar o IPTU agora, em fevereiro. Por quê? O IPTU em São Paulo é dividido em 10 parcelas, né? Então, você paga ao longo do ano, só que são 10 parcelas. Por isso que 20% representa 2 parcelas. Então, você já sabe, a partir do momento que chegou o seu carnê do IPTU na sua casa, é o que você recebeu online, você já sabe que você vai poder destinar 2 dessas parcelas para um projeto aprovado no PROMAC, para o projeto da Aliança Francesa aprovado no PROMAC, tá? O que você tem que fazer para isso, né? Pensando, tá bom, mas eu pago meu IPTU todo mês. Pois é, a grande diferença é que você vai se cadastrar como incentivador, porque é isso, você já é um contribuinte, todos nós já somos, né? Todos nós pagantes do IPTU, nós já somos contribuintes, mas aí agora você, para se tornar um contribuinte incentivador, você tem que dizer, oi, dá licença, prefeitura, eu que já pago esse imposto, quero poder participar desse benefício e beneficiar, né, outros projetos através disso. Então, você se inscreve, né? E nessa inscrição, aí eu já vou dizer aqui de quem paga aluguel, que tá falando, mas o carnê do IPTU não vem no meu nome, eu nem recebi o carnê do IPTU. Pois é, só que se no seu aluguel você é o responsável, você tem um contrato de locação dizendo que você é que paga o IPTU. Então, você vai submeter o carnê do IPTU e o contrato de aluguel. Uma brincadeira que eu faço, tem que bater cara crachá. Né? Então é isso, se no nome do IPTU, né, no carnê do IPTU está escrito Maria, né, aí vai vir o contrato que fala, sim, o IPTU está no nome de Maria, porque a Maria é a proprietária,
Só que é a Natália que aluga da Maria, né? E ali está o contrato dizendo, a Maria, né, proprietária do imóvel tal, aluga o imóvel para a Natália. E aí pronto, bateu o cara crachá. Então, se é a Natália que paga o IPTU, maravilha. A Natália é a contribuinte incentivadora, porque é ela que é a responsável por esse IPTU. E aí, vamos só para a parte do que não pode, antes da Lívia fazer a próxima pergunta, porque ela já está com uma cara de que tem uma próxima pergunta. Não pode se você pagou a parcela única, tá? Então, se você optou pelo desconto e pagou a parcela única, aí, infelizmente, nesse ano, você não vai poder contribuir com o projeto da Aliança Francesa. Mas nesse ano, né? Só nesse ano. Para o ano que vem, já entra em contato com a gente, já venha entender como fazer isso, né? Por quê? Porque você vai poder, oxalá, né? Tudo vai seguir, o Promac vai seguir funcionando, você vai poder contribuir no ano que vem. Então, resumão da ópera. IPTU, todo mundo que paga, inclusive os locatários, vão poder se cadastrar e destinar até 2 parcelas do seu imposto de renda para os projetos aprovados no Promac. Agora eu preciso falar do ISS, né? Não, só queria comentar, na verdade, uma coisa, porque é isso. Eu achei muito legal que a prefeitura estimule nesse nível, porque, por exemplo, se você pensar, mas eu alugo, aí eu vou ter que falar para o meu proprietário ir lá e se cadastrar, e se ele quiser fazer. Não, quer dizer, eu alugo, eu estou pagando esse imposto, então é meu direito também. Agora, se a prefeitura está me dando essa oportunidade de pegar 20% e colocar num projeto cultural, por que não? Né? Então, eu não sabia disso, de verdade. Assim, esse contrato de aluguel é muito legal, porque realmente é quem paga que vai conseguir destinar esse dinheiro e não precisa nem entrar em contato com o proprietário para falar, porque às vezes você nem tem, né, essa conexão, é via imobiliária, e às vezes não é muito simples. Então, sendo assim, muito legal. Eu só queria que você falasse um pouquinho como é que é esse cadastro, é fácil de fazer, assim, tipo, como incentivador, por exemplo? Claro, vou falar disso sim, porque aí é exatamente isso. É um cadastro que acho que a maioria de nós já está acostumado a fazer, porque o que na nossa vida hoje não é colocar nome, né? Fazer um login. Então, primeiro de tudo, é importante falar isso, né? Tá tudo online, gente, tá? E aí, nesse momento, acho que a Lívia já fez o primeiro elogio, eu faço o segundo e acho que vão ter vários. A equipe da prefeitura, do Promac, que realmente trabalha maravilhosamente bem, atende muito bem, e na pandemia se virou nos 30 e o que não era online transformou para ser online. Então, o Promac, ele está completamente online, a gente faz tudo por e-mail, tá, gente? E faz mesmo e é atendido. Então, como que é esse cadastro? Login e senha. Todo mundo vai precisar ter isso um dia. É mais uma, né, para você poder colocar no seu caderninho ali e saber. Só que você faz esse cadastro uma vez só. Não precisa se preocupar. O ano que vem quero fazer de novo, vou ter que me cadastrar de novo? Não. Você faz um login e senha e aí você vai submeter essa documentação cara crachá em PDF. Então você vai colocar o seu RG, cara crachá, né? Tem que dizer que a Larissa Biasoli, RG tal, CPF tal e colocar a comprovação disso, né? Outro cara crachá, você vai ter que submeter o carnê do IPTU, né? E o contrato de locação. Ah, mas e se meu imóvel não está alocado? Você vai submeter uma declaração simples dizendo: oi, o imóvel é meu e não está alocado, tá? Beleza, porque é isso, você não tem contrato de locação para fazer o upload, então você sobe uma declaração, né? Sobe é ótimo. Você faz uma declaração simples e faz o upload no sistema, né? De uma declaração dizendo que o imóvel não está alocado. Se E você aí, for o proprietário e não se tiver você ninguém for o morando, proprietário. né? Exato, né? E aí você faz esse cadastro e a prefeitura avalia, tá? Ela vai lá e vai avaliar o quê? Se bateu o cara crachá. Ah, tá tudo certo aqui, tá tudo certo a colar, né? Toda essa documentação tá ok, o cadastro fica aprovado, tá? Lembrando que você também vai ter que enviar um comprovante de endereço, né? E que se você é pessoa jurídica, é a mesma coisa. Né, essa aqui é a identidade da pessoa jurídica, significa um contrato social. Aí, por trás de uma pessoa jurídica, sempre tem uma pessoa física. Então, além do contrato social, o RG e o CPF do representante legal, né? É isso. É um cara crachá muito simples, tá? Olha só, então, Tá. aonde estávamos? A gente estava falando... Opa, passou uma moto aqui, né? Vamos lá, live. Tudo bem. A gente estava falando da questão do cadastro, né? Então, eu tinha acabado de falar dos documentos, que tem que ser todos em PDF, que está tudo online. Então, para você se cadastrar como um contribuinte incentivador,
você entra no site específico do Promac, né? Que é SMC. Eu vou falar aqui, gente, não precisa guardar, mas é só assim. É só para vocês saberem que ele é destinado, tá? Ele é exclusivo de Promac. smcsistemas.prefeitura.sp.gov.br/Promac. Então, esse é o site, né, para toda essa lei de incentivo, para tudo. Para você se cadastrar como incentivador, para cadastrar projeto, enfim, é um site dedicado mesmo para isso. Tá? Então, você que quer ser um contribuinte incentivador, você vai fazer o seu cadastro ali, tá? Esse é o nome, inclusive, incentivador. Você faz o upload dos documentos em PDF, e aí a brincadeira é essa, documento cara crachá. Se você fala que você chama Lívia, eu preciso do seu RG e CPF dizendo que você chama Lívia. Se você diz que você mora na rua ABC número 10, eu preciso do comprovante de residência que mostre a rua ABC número 10, né? E por que isso, gente? Porque, né, é a lei de incentivo do município de São Paulo, então você tem que morar aqui, né, e pagar o IPTU aqui. Se você vai ser contribuinte do IPTU, eu preciso desse carnê do IPTU. E aí, se você paga esse IPTU porque você loca, o contrato de locação. Se você paga esse IPTU porque você é proprietário e o imóvel não está alocado, uma declaração simples de que o imóvel não está alocado, né? E aí, o que a Lívia estava comentando, né, de ser muito interessante, é que é bem isso mesmo, gente. Abre a possibilidade de todos nós, né, realmente podermos contribuir com algo que a gente já paga, né? É isso, não tem como fugir do IPTU. Então a gente já paga e a gente pode destinar até 2 parcelas, né? Das 10 que a gente tem que pagar, até 2 parcelas. E por que eu falo até? Você quer destinar uma? Tudo bem, né? Por isso que é até. O máximo são 2. Ah, poxa, quero destinar uma só. A gente sabe que vocês vão destinar 2, tá? Mas eu tô só explicando por que eu fico repetindo o tempo inteiro. Até 2 parcelas. É porque até 20% é o que você pode destinar para os projetos aprovados, tá? Faltou eu falar do ISS, Lívia, mas você quer fazer algum comentário? Não, eu só comentar também que isso é que a gente acho que não sei, porque foi bem na hora que cortou, né? Falando que pessoa jurídica é a mesma coisa, quer dizer, eu alugo a minha sala comercial, eu sou uma pessoa jurídica, eu também posso fazer a mesma coisa, né? Se eu sou proprietário também. Então, e aí é isso, né? Você se cadastra, e cadastra a mãe, cadastra o tio, cadastra a avó, cadastra todo mundo, porque todo mundo pode destinar essas 2 Exato. parcelinhas do IPTU. É muito importante. A gente começou a pagar em fevereiro, né? Então, vamos lá. Ainda dá tempo Exato. de fazer isso. E da pessoa jurídica é bem importante lembrar, né? Porque o Promac, ele permite, você não tem que optar por um imposto, você pode utilizar os dois. Então, vamos dar esse exemplo da pessoa jurídica, né? Então, eu vou dar o exemplo da pessoa jurídica que aluga e que não é tributada no Simples Nacional. Então, eu sou uma pessoa jurídica que aluga 3 salas comerciais em São Paulo e paga ISS. Eu posso utilizar 20% dos dois impostos? Sim, tá? Então, você vai poder utilizar tanto os 20% do IPTU das 3 salas comerciais que você aluga, quanto os 20% do ISS que você paga, tá? Importante lembrar que é isso, o Promac, você não tem que escolher qual imposto você vai usar. Se você paga os dois, você pode usar os dois. É e, não é ou. Tá? O Promac é E, o Promac é aglutinador, ele não é separador, tá? Então, se você paga os dois impostos, você usa os dois. E no ISS, foi isso que eu comentei, a única tributação, né, que não está permitida é o Simples Nacional. Então, se você é uma empresa que trabalha no regime do Simples Nacional, aí infelizmente você não tem como utilizar, porque é um processo. O Simples Nacional você paga através de uma guia única todos os seus impostos, né? Então, por mais que sim, você paga o ISS, tá? Se você trabalha com o regime do Simples Nacional, se a sua empresa é do Simples Nacional, só que ele está numa guia única, né? Numa DAS única, e isso é um tanto quanto complicado para separar, então, infelizmente, o Simples, vou ousar dizer, ainda, né? Não pode, porque a gente sabe que eu tenho, né? Jogo aqui para o universo, tenho fé que as burocracias vão poder ser resolvidas e Oxalá. Pessoal da Fazenda, que fala Exato. para Mac, E escuta aí aí. o Simples Nacional vai poder entrar, né? Estou jogando aqui para o universo, para 2022, o pessoal do Simples Nacional vai poder entrar com o ISS também. E deixa eu te fazer uma pergunta. E isso vale, por exemplo, né? Eu sou uma empresa e eu queria agora, em abril, né? Porque a gente já está terminando março,
já estou com toda a minha documentação ok lá no Promac, já sou cadastrado como incentivador, então em abril eu quero começar a usar meu ISS. Mas eu queria fazer esse processo abril, maio e junho, mas depois de julho eu não quero mais, tudo bem? Posso Tudo usar ótimo. alguns meses, não usar outros meses, mas pode usar todos os Sim, meses, tá, pessoal? Eu tô querendo sim. que a gente veja as possibilidades. E o IPTU também é a mesma coisa? Eu posso usar já? Ou eu preciso esperar as duas últimas parcelas vencerem? Como é que é isso, assim? Você pode usar já. Então, assim, ótimas essas suas duas perguntas, porque é isso. Me cadastrei, utilizei para um projeto, não quero utilizar mais. Tudo bem, tá ótimo. Você utilizou ali para aquele projeto que você queria, né? A varinha mágica é sua, contribuinte incentivador, tá? Para tomar a decisão. E como que funciona essa parte do quando utilizar, né? Como o contribuinte tem que fazer esse cadastro, né? Esse é o primeiro passo. Você faz esse cadastro e aí depois você tem que dizer que você escolheu o projeto da Aliança Francesa, tá? Você tem que dizer que você escolheu um projeto, porque você não vai destinar para uma conta geral do Promac. Você destina o seu imposto para o projeto específico, né? Por isso que na explicação, né, o que é o Promac? O Promac te dá essa possibilidade de saber para onde o seu imposto vai. Por quê? Quando você for destinar, você vai destinar para um projeto específico e na conta desse projeto específico, né? Então, a verba, esses 20% ou essas duas parcelas do seu IPTU, você vai depositar na conta do projeto especificamente e aí bate cara crachá de novo. Por quê? Porque como você depositou na conta do projeto, a Fazenda recebe esse comprovante de depósito para te devolver uma guia zerada. Então, isso pode acontecer em qualquer momento do ano, depois que você se cadastrou e escolheu o projeto. Não pode acontecer antes, porque senão não tem como bater cara a crachá, né? Não tem como saber que você é um contribuinte que quer fazer isso e você ainda não escolheu o projeto. Mas passo 1, se cadastra. Passo 2, escolhe o projeto da Aliança Francesa. Passo 3, faz o depósito na conta da Aliança Francesa para aí dar sequência para o passo 4, que é receber de volta, né, a comprovação de que, opa, verdade, você já depositou, né, a parcela do seu IPTU na conta do projeto, por isso te devolve, né, um certificado, tem nomes super pomposos, tá? Você recebe um certificado de incentivo, né? Você recebe uma DANSP, que é a guia zerada, né? Quem paga o ISS aqui em São Paulo, eu até brinco, se alguém souber como é que fala diferente, eu falo DANSP, tá? Eu junto tudo numa sigla, eu não falo DANSP, eu falo DANSP, eu junto, eu não falo, né? Para mim é uma DANSP e aí você recebe essa DANSP zerada, né? Eu acho que isso, Lívia, e essa sua pergunta me lembra de falar o seguinte, é um processo muito transparente, gente, muito idôneo. Não precisa ter medo de ser esse contribuinte incentivador, né? E aí falo aqui como alguém que trabalha desde que a lei começou a funcionar, não existe problema para contribuinte incentivador. O que o município quer, né, todas as leis de incentivo, na verdade, querem, foi como eu brinquei, é dar a varinha na nossa mão, dar o poder pra gente. Eu quero que o projeto de música da minha comunidade vá para frente. Eu quero que o projeto de incentivo à leitura, eu quero isso, eu quero aquilo. É para você saber para onde vai o imposto. Que essa é a diferença. Ao invés do imposto ir para a conta única do governo, e aí o governo decidir, não, vai virar creche, não, vai virar transporte, vai virar asfalto, vai virar não sei o quê, você que decide, não, eu quero que esse pedaço do meu imposto, esses 20% do meu imposto, essas duas parcelas do IPTU vão para o projeto da Aliança Francesa, que eu sei que tem contrapartida social, que eu sei que vai gerar emprego, que eu sei que eu vou poder assistir, né? Eu vou me beneficiar, porque eu vou poder assistir uma contação de história, eu vou poder assistir um debate e tudo mais. Então, é muito transparente, gente, muito. É isso que eu ia falar, né? Aí você contrata, você escolheu o projeto da Aliança Francesa, aí a gente vai conversar, existe um contrato, um modelo de contrato que a gente assina. Então, assim, não tem realmente perigos ou medos aí no meio, porque tá tudo muito bem traçado, né? O processo, ele tá muito bem traçado, muito bem transparente, tudo com contrato, com as pessoas já com esse processo andando, né? O pessoal, como você falou também, do Pramac, super ligado e responde, e mesmo online, porque a gente sabe que não é simples, né? Para o servidor público, principalmente, sair dali e fazer a gestão disso em casa, mas está tudo funcionando bem e é bem interessante. E E tem aí, uma pensando coisa. nisso, né? Não, Não, queria vai, depois comentar. eu. Mas acho que, na verdade, eu quero pedir para você falar. Eu queria te fazer uma pergunta, porque eu acho que eu toquei
na questão das Eu contrapartidas acho do que é o gancho que eu projeto. ia falar agora. Porque eu falei, gente, eu falei das contrapartidas, mas eu não deixei a Lívia falar o que que elas são, né? Porque eu acho que tem uma pergunta também que é muito óbvia, que é, tá, vocês estão falando tudo isso, mas por que que eu vou ser incentivador, né? Por que que eu vou passar por esse processo? Porque também tem isso, posso pagar meu imposto, que eu tenho que pagar mesmo e ficar por isso mesmo, né? Agora, mas por que fazer isso? Acho que isso é importante, né? Bom, claro, né? Acho que todo mundo que está aqui escutando, que vai assistir depois, é isso, já tem um interesse em entender isso, tem um interesse, imagino eu, em cultura em geral, então é muito interessante a gente também, como cidadão, ser protagonista disso e falar, nossa, quero esse projeto que você falou de incentivo à leitura, quero esse projeto de música, quero para da Aliança, que é o guarda-chuva que eu expliquei lá na parte 1, né? Porque a parte ficou gravada a parte 1, né? Tivemos um problema técnico aí e tal. Mas é isso, eu acho que tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, ela tem contrapartida direta com o projeto, né? Então a gente senta para conversar e ver isso. Então, assim, o que eu posso dizer de maneira muito geral, que é uma base de contrapartidas e que a gente pode destrinchar mais depois, é isso. Existe uma cota de ingressos que a gente pode destinar a esse incentivador. Então, a gente tem tal coisa acontecendo, então vocês têm uma cota reservada. E é legal, né, poder usufruir disso, poder assistir ou poder um dia presencialmente, né, estar lá e tudo mais. Para as empresas tem contrapartida de visibilidade de marca, né? E aí tem várias possibilidades de como fazer essa visibilidade de marca, que é muito interessante. Isso é autorizado, isso é possível, tá? De ser feito. E nesse caso, ainda do Centro Cultural, Aliança Francesa e também do Pramac, que eu acho que é interessante, é um lado social que é muito forte, muito presente, né? O Pramac, ele mapeou a cidade de São Paulo aí e definiu algumas regiões em função do IDH educacional dessas regiões. Então, regiões que tinham IDH educacional baixo foram chamadas de faixa 1, né? Que obviamente a gente sabe que são os bairros mais periféricos, com uma exceção ou outra. E aí a gente está trabalhando e olhando muito para esses bairros, então desenvolvendo ações para e com entidades que estão atuando, né, nessa faixa 1. E a gente está agora no meio do processo de contratação de um estagiário, justamente que reside nessa faixa 1, para trabalhar conosco no projeto do Premac, para ter essa oportunidade de inserção profissional. E a gente deu ainda uma coisa a mais: a gente pediu que fossem jovens que tivessem cursado pelo menos 50% também do ensino médio em escola pública. Então, tem todo esse lado social pensando nessa inserção profissional. Por enquanto, é um estagiário, né? Mas a ideia é que a gente ainda consiga Com mais mais um. patrocínios, né? Com mais patrocínio, a gente consegue bancar mais um, ou até, de repente, até um funcionário mesmo, ou alguém já mais qualificado, mas sempre pensando nessa questão da pessoa que mora na faixa 1, que justamente a gente pensou muito em estagiário, por quê? Porque é o jovem que está na universidade, que a gente entende que é difícil você ser de um bairro de periferia, de você ter cursado ensino médio numa escola pública, você estar numa universidade e você se manter. E você se manter e depois ter oportunidades de emprego, oportunidades de inserção profissional. Exato. Então, a gente pensou num estágio muito, né, pensando nesse perfil e nessa contrapartida social, que é bem importante. E aí, outras contrapartidas sociais, como a própria gratuidade, a questão da acessibilidade, que para a gente é bem importante também, está presente nos eventos. Então, é isso, que esse é um incentivador. Não só fazer o projeto cultural existir, mas tudo que roda em torno. Acho que é importante falar isso, né? Tem Muito. muitas pesquisas que falam isso. Quer dizer, o setor cultural, ele gera emprego direto, mas o que ele gera de emprego indireto, de movimentação de economia indireta, é fácil. Vamos pensar numa situação bem banal, que agora, hoje em dia, está um pouquinho mais complicado, mas pensa. A gente vai para o teatro, a gente usa um transporte, ou a gente vai com usa um aplicativo de transporte, a gente vai com o nosso carro de estacionamento, a gente estica para jantar, ou o pessoal do interior vem para a cidade para o final de semana e também usa, né, toda essa parte cultural, A usa o rede hotel, usa não hoteleira, sei o quê. turística. Então, isso expande de uma maneira incrível, né? Eu gosto também de brincar, por exemplo, quando a gente assiste um filme, eu adoro assistir os créditos no final, porque a gente tem a noção de quanta gente é envolvida num produto cultural, assim, e o cinema escancara isso, né? São minutos
de nomezinho desse tamanho que você não enxerga, né? De tanta gente passando. E que fica assim, nossa, Então, ainda tem crédito, ainda tem crédito. tem. E por que isso, né? É importante a gente dizer isso. É um setor que movimenta muita gente, tem muita gente trabalhando. E por isso foi muito afetado, porque a gente, né, o presencial nessa hora faz bastante diferença. Então é muito importante, agora mais do que nunca, que a gente consiga, e a prefeitura está dando um mecanismo super legal, incentivar, né? Incentivar os projetos culturais. Falei Muito. muito. Imagina, não, acho que é importante falar isso, até porque eu queria pegar o seu gancho para comentar dessa coisa da, quando eu brinco muito, né, como é, para mim como é bom, como é gostoso, prazeroso falar de Promac, né, e essa brincadeira, vamos falar de Promac, vamos falar de coisa boa, é muito por isso. E aí voltando nesse lugar do processo transparente, a gente pode falar de todas essas contrapartidas porque tá lá para quem quiser ver. Né? O projeto em si, né? É isso, ninguém precisa ficar com a nossa palavra, né, Lívia? A nossa palavra vale bastante, mas ninguém precisa ficar com ela, né? No mesmo site, vocês podem ver esse projeto aprovado e a gente não está falando que a gente está criando isso agora para tentar convencer algum patrocinador. A gente criou isso desde o início. Né, isso está pensado no projeto, o projeto está pensado para ter essas contrapartidas sociais desde o início. Por quê? Porque também é importante para a gente. Né? A lei é transparente e ela nos dá essa possibilidade de mostrar isso, né? Mas já é uma coisa que é do centro, né? Das atividades do Centro Cultural Aliança Francesa, de pensar realmente o que é democratizar acesso, né? Então, quando a gente fala de gratuidade, de uma contrapartida, né? Da possibilidade de oferecer atividades para quem não tem, né? É isso que a gente está falando com democratização de acesso. E não é só a questão da gratuidade, é uma questão de realmente pensar todo esse entorno que você estava falando, toda essa rede também que por exemplo, né? Vou dar o exemplo do que a Aliança faz presencial e como que foi para o online, né? Então, no presencial é isso. Quando a gente oferece uma atividade, é saber, ok, como é que a pessoa vai chegar? Então, na divulgação, tem que explicar como é que chega, quais são os pontos de acesso de ônibus, metrô, se tem estacionamento fácil, como é que é o acesso na rua. Né? E aí, para o online, a gente pensa isso, né? O que é o acesso à internet? Então, o acesso à internet, a disponibilidade, não é só porque está disponível na internet gratuitamente que está acessível. Então, a gente teve essa preocupação, né, de ir pensando essas coisas ao longo e montar esse projeto. Eu estou comentando tudo isso para deixar outros dois pontos que você tocou. Primeiro que a acessibilidade, né? O que é importante em termos de acessibilidade para a aliança para diferenciar de democratização de acesso, né? Acessibilidade são todas as ações que a aliança faz de intérprete de Libras, legendagem, tudo a gente está aprendendo, mas a gente está querendo fazer e aprender, mesmo que seja aprender errando, né, Lívia? Não tem problema, Nossa. mas a gente quer conseguir fazer. Depois vocês vêm lá no YouTube a nossa série de acessibilidade cultural que a gente fez no segundo semestre do ano passado. O que a gente aprendeu produzindo isso, né? E como a gente aprendeu das diversidades dentro, né, das deficiências e de como você consegue tentar contemplar todo mundo, até onde a gente consegue ir, né? Que orientações que a gente tem que ter, porque também é uma área que está aí, né, está se desenvolvendo e a gente precisa sim ter essa preocupação. E é a gente que se adapta, não é a pessoa com deficiência que se adapta. Então isso é muito importante. A gente está caminhando e aprendendo. E só pegar o gancho, tem uma coisa também que é importante que a gente fez nesse ciclo, que é também não só tratar a democratização e acessibilidade, como assim, para o público que vê. A gente sempre pensou muito no protagonismo também dessas pessoas. Então, a gente sempre cedeu o espaço para as ONGs, que às vezes tinham um trabalho, por exemplo, um projeto de música, de teatro, não tinha palco para apresentar esse trabalho. Então, a gente cede o palco para eles, porque eles precisam estar no palco. Isso é esse protagonismo é muito, muito, muito importante. Vocês não têm noção como isso faz diferença, né? O nosso projeto de jazz, que eu comentei, que está dentro do nosso guarda-chuva de plano anual, ele também pretende justamente ver se consegue as bandas da faixa 1. Então, a banda que está na faixa 1, que não tem oportunidade de tocar e mostrar o seu trabalho, ela vem tocar. Porque também não é só público, não é para a gente achar que a gente precisa fazer uma série de coisas e simplesmente os outros têm que observar. Claro que essa observação, ser público é super importante também. Mas é isso, tem muita gente boa fazendo muita coisa. E que a gente não consegue fazer o vai e vem. Acho que o vai e vem é importante, não é só o vai. É o vai e vem.
Muito massa. E nesse sentido, gente, acho que o grande convite para vocês é o seguinte, porque eu sei que deve ter muita gente assistindo aqui que é proponente, né? E o que é o proponente? O proponente é aquele, como o projeto da Aliança Francesa, né, que está aprovado. Só que olha que massa que é essa oportunidade. Você, como proponente de um outro projeto, você pode incentivar outros artistas da cidade de São Paulo. Porque um plano anual de atividades, né, ele permite isso, ele permite que a Aliança ela tem um projeto aprovado e que, muito importante, né, já está com 50% captado, portanto, qualquer 20% do seu IPTU entra. Então, fica o convite aqui nesse sentido, né, de pensando nessas contrapartidas e em tudo que a gente falou aqui hoje, que é a gente poder também ser protagonista, né? Então, mesmo você que utiliza do Promac como proponente, que está em busca de captação, pensa nisso hoje. E se você virasse o incentivador, né? Você pudesse estar no outro lado da moeda com os 20% do seu IPTU. Isso para a gente, né, é muito importante porque, como a gente comentou aqui, esse projeto da Aliança, como outros, tá? Existem outros, mas a gente sabe falar com muita propriedade do nosso, né, Lívia? Então, esse projeto da Aliança, ele tem todas essas contrapartidas que realmente estão aí pensadas para mover a roda, né? E a gente sabe que a nossa roda para a área da cultura está parada há mais de um ano e vai seguir parada, né, gente? Assim, em termos de... A gente sabe que o tanto que foi afetado, infelizmente, a gente tem muita consequência ainda para viver, né? E não devem ser consequências positivas, então, realmente tem que ser o ninguém solta a mão de ninguém, né? Acho que é mais do que nunca a gente tem que voltar a trazer isso. E por isso que é o meu convite. Você que é um proponente, né, e tá tirando a sua dúvida aqui sobre Promac e tal, pensa como que seria ser você o incentivador, né, para o projeto da Aliança Francesa com 20% do seu IPTU. Que acho que isso poderia ser uma inversão bem interessante de uso mesmo do próprio mecanismo de incentivo fiscal do município de São Paulo. Muito bom, adorei. Temos Pessoal, dúvidas? se tiverem perguntas, aí você falar, pode escrever no chat. Eu vou deixar agora. Peraí, deixa eu lembrar como é que faz, porque faz tempo que eu não faço live. Deixa eu lembrar como é que Eu faz. acho que teve uma pergunta no primeiro, tá? Que eu acho que a gente já respondeu, só para comentar, que na primeira parte tinha uma pergunta em relação ao cadastro que a gente já respondeu ao longo. Se não me engano, era se o cadastro faz uma vez só, como que funciona o cadastro, e que aí a gente já comentou, né? Que ele é todo online, o cadastro do incentivador, que você tem a parte do cara crachá, né? Dos documentos em PDF, do cara crachá, e que você faz uma vez só. Beleza. E aí? E para incentivar, e para falar, não, tá bom, eu quero saber desse projeto, eu quero olhar para isso, eu quero entender esse mecanismo, a gente faz o quê, de fato, agora? Aqui, Projeto da Aliança, nós. Isso. Agora a gente tem que entrar em contato comigo, gente, é isso. Agora tem que entrar em contato através, acho que a gente vai deixar o e-mail, né, Lívia, e os meus contatos, acho que é isso que a Lívia ela sabe eu fazer estou tentando. muito bem. Isso. Eu estou tentando chegar lá, ficar... mas eu não lembro mais. Mas a gente se não tiver, se por acaso não rolar da forma como chegar lá, eu escrevo aqui nos comentários, tá, gente? É um e-mail específico. Tá. De qualquer maneira, Lari, na capinha que vai para o IGTV vai ter. Isso. Tá, pronto. Isso eu já coloquei, tá bom? Então a gente tem os contatos da Larissa, né? E claro que vocês também podem chamar inbox e tal, que a gente vai redirecionando, não tem problema nenhum. Eu não tô conseguindo colocar as imagenzinhas que eu queria colocar, eu deixei tudo bonitinho, mas né, hoje o negócio tá mal menos. Você sabe que é que eu fiz bastante live no primeiro semestre do ano passado, depois eu não fiz mais, aí agora eu perdi a mão, tá vendo? Olha só que horrível. E eu que não sabia nem mais onde era o botão, gente, de iniciar, assim. Eu nem, porque antes eu achava que era uma coisa, né? Era o ao vivo, agora não é mais ao vivo, mudou tudo. Eu já tô me sentindo velha em relação à tecnologia, entendeu? Que foi que eu aprendi o ano passado. Eu acho que o Instagram só me deixa colocar a imagem se eu estiver sozinha na tela. Como eu tô dividindo a tela com você, eu acho que ele não deixa, porque senão ocupa muito. Acho que é isso, que o botãozinho sumiu, que eu testei mais cedo, tava funcionando, mas tudo bem. A live vai para o IGTV, na capinha dela são os contatos da Larissa, telefone, e-mail, mas manda inbox pra gente, que a gente responde do mesmo jeito. Exato. Né? E é isso, gente, é um contato por e-mail, por quê? Porque a gente vai poder auxiliar caso a caso, né? Vai que tem alguém aqui que já está cadastrado.
a gente vai auxiliar. Ah, eu quero usar IPTU e ISS, a gente vai auxiliar. Ah, eu quero usar só o IPTU, é isso. Como vai ser caso a caso, por isso que a gente deixa, então, o meu contato, né? Que aí é isso, é o contato Sorella Produções, tá? Então, se forem mandar inbox, mandem por aqui, não precisa pensar, né, em adicionar em outro lugar, pode mandar o inbox aqui. E o e-mail é o captacão, né, @sorelaproducões.com.br e larissa@sorelaproducões.com.br. É só mandar falar que viu a live, que a gente quer, né, que quer conversar, que a gente conversa e vê o caso a caso, né? Ver como é que você está em relação ao cadastro, como é que está em relação a qual imposto quer utilizar. Mas basicamente vai ser isso. Se já está cadastrado, né? Ou se precisa cadastrar, os passos são esses. Tem que ter um cadastro para você dizer: oi, tudo bem? Eu que quero contribuir e quero contribuir com esse ou aquele imposto, né? Se vai ser o IPTU e o ISS, ou só o IPTU, só o ISS. Depois disso, você vai fazer um contrato, né, com a Aliança Francesa, porque é um dos passos padrões, tá, do PROMAC, é um contrato padrão do PROMAC, inclusive, não é nada que saiu da nossa cabeça, tá? Tá tudo bonitinho no nosso lindo portal da transparência do site do PROMAC. Fez o contrato, a prefeitura analisou, o contrato tá ok, a documentação tá ok, vem uma autorização para você fazer o depósito na conta do projeto, tá? É uma conta Banco do Brasil, ela é uma conta exclusiva do projeto. E aí, você faz o depósito na conta, manda o comprovante e a Secretaria da Fazenda vai te devolver, né? A Secretaria da Cultura te devolve um certificado de incentivo, né? Para dizer, maravilha, o que é o certificado de incentivo, né? É comprova que você depositou na conta do projeto e, portanto, esse dinheiro que você devia para o governo, né? Para o poder público do município, eu certifico que você utilizou como incentivo, né? À cultura. E aí, a partir disso, a Fazenda tem essa documentação, né? E aí ela também te gera uma DANSP, né? Ou DAN-SP, com o novo valor, né? O que é esse novo valor? Ah, vamos supor que você tem uma guia de ISS para pagar e 20% do ISS que você destinou para o projeto, né? Você só destinou 20%, você não destinou 100% daquela guia, você não destinou o valor total. Então, se você tem uma guia para pagar, né, de ISS de 100 mil reais, você vai poder ter destinado 20% para o projeto, ou seja, 20 mil reais e não os 100 mil reais, né? Então, vai vir uma guia para você pagar de 80 mil, né? Por quê? Porque você destinou 20 mil para o projeto. Os outros 80 mil ainda tem que entrar para o cofre público geral da lei de incentivo. Tá? Mas é isso, assim, acho que um dos objetivos, né, Lívia, nosso aqui é mostrar que é um processo muito transparente, né? Ele é um processo que pode parecer burocrático? Pode. Gente, o que na nossa vida não é hoje? Fazer um cadastro, né? Ter um login e senha e depois ter que entrar em algum tipo de processo de você me manda um e-mail? Né? É bem isso que você vai ter que fazer. Você vai ter que mandar um e-mail, até assinatura, gente, eletrônica hoje. Tá? Até isso está valendo. Então, assim, volto aqui o elogio, né, à Prefeitura de São Paulo, a Secretaria Municipal, né, de Cultura, especificamente o pessoal do PROMAC, que eu falo pessoal, né, mas nem são tantas pessoas assim, são um bando de guerreiro mesmo, na verdade, que fazem a roda girar lá de uma forma muito bacana, com um atendimento muito legal, por e-mail, tá tudo online, tá? Não tem nem telefone, e ainda assim eles estão fazendo um atendimento muito bacana para todo mundo. Então é isso. Maravilha. Então, gente, a gente está em março, né? Para quem tem ISS aí, ainda temos alguns meses do ano para contribuir 20%, né? Porque o ISS é mensal, então 20%. E IPTU, o pessoal pagou 2 parcelinhas, ainda temos 8 parcelinhas, dessas 8, 2 podem ser destinadas e a qualquer momento. Então, vocês podem se cadastrar agora, esperar validar o cadastro, validou o cadastro, vamos lá, a gente já faz com as parcelas do meio do ano, vocês terminam pagando, e aí dá tudo para fazer agora, como a gente falou. Não precisa esperar o Exato. final do ano. É só passar pelo processo do cadastro, que é simples, é um cadastro que a gente está acostumado, né? Não é Sim. nada de novo. E eu acho que seria legal, acho que você tem bastante convite, né, Lívia, para fazer, que você acabou de falar, estamos no mês de março, eu lembrei de novo do mês da franquefonia, para o Eu ia pessoal poder encerrar dizendo que a conhecer. gente tem o brinde da live, se a gente pode chamar assim. Porque daí o pessoal já conhece um pouco do trabalho que está acontecendo, que é o projeto 2021, exatamente, que já está prontinho para receber.
incentivo. Ah, me cadastrei, quero pegar o IPTU agora de abril ou maio, já quero. Ótimo, a gente já coloca no projeto e a gente segue com as atividades. Então, a gente tem atividade, estava falando no comecinho. Março, pra gente, é um mês importante, que é o mês da francofonia, né? Que a francofonia, então, é a língua francesa. Né? E a língua francesa e as culturas francófonas, né? As culturas dos países que falam francês ou que têm uma relação importante com a língua francesa. Então, aí a gente vai falar de países africanos, nós vamos falar do Canadá, principalmente região Quebec, e aí França, Suíça, Bélgica, e vamos embora, né? Então, a gente começa agora, sexta-feira, né, dia 19, às 19 horas, olha só, com um webinar gratuito, justamente, que é o que é a francofonia. Então, é uma palestra sobre o que é a francofonia. E aí, os dois carros-chefes, os dois projetos que estão realmente no Promac, dentro desse guarda-chuva francofonia, acontecem no sábado e no domingo. No sábado, às 3 da tarde, é uma coisa muito legal, gente. A gente vai receber. Ela está, eu descobri que ela está em Nova York agora, porque as pessoas são chiques, né? Pessoas viajam de Paris para Nova York. Uma diretora de cinema francesa, né? Quem não viu, Eu Não Sou um Homem Fácil, aquele filme no Netflix, por favor, assistam, tá? Muito legal. Eu Não Sou um Homem Fácil, que é o mundo invertido, né? O mundo em que as mulheres são as grandes opressoras dos homens. Então, e toda a questão sexista é justamente em cima dos homens. Então, essa mudança de mundo que nos faz perceber muita coisa. Eu acho bem interessante, porque muitos homens que assistiram falam, nossa, não tinha noção que era isso, né? Porque aí você começa a mostrar na cara dura ali onde estão as questões todas, né? Então, essa diretora desse filme do Netflix, que também tem um curta-metragem, procurem aí no YouTube, Maioria Oprimida, esse curta que deu origem ao longo. A Netflix viu o curta e convidou ela para fazer o longo. E aí, os dois filmes estão super disponíveis para a gente assistir. A gente vai bater um papo sobre isso, sobre essa questão de você ser uma diretora de cinema mulher nesse mundo contemporâneo, onde, né, agora a gente está falando, né, num Oscar aí que está valorizando as mulheres, mas agora, 2021, olha só, né? Quando a gente fala de cinema de mulheres, sobre mulheres, a gente vai bater esse papo com ela gratuito, 3 horas da tarde no sábado, tá? E no domingo a gente tem contação de história para as crianças às 11 da manhã. Ah, e como é que eu faço? Vamos lá, o site da Simpla. Então, simpla.com.br/Alianca Francesa SP. Lá tem essas 3 atividades que eu mencionei e o resto da semana, porque tem atividade segunda, quarta, quinta, sexta e sábado também, da outra semana já. Ou seja, tem bastante coisa, tudo gratuito e tudo online, porque, gente, nós temos que ficar em casa agora mais do que nunca. Então, muito importante, a gente tem consciência disso, a gente leva muito a sério essa responsabilidade. Então, assim, a aliança está fechada, tudo isso está sendo produzido online ou já foi gravado, né? Enquanto estava autorizado a abrir e agora vai ser exibido. Então, é bem importante. Então, convido vocês, vai lá na Simpla, né? E aí procura Alianca Francesa SP. Vocês vão ter todos os eventos. É só se inscrever, é tudo gratuito. Ah, eu não falo francês. Dá para conversar com a diretora? Dá, porque tem tradução simultânea e Libras. Então, assim... Bem lembrado. Vai. Bem lembrado. Se joga, vem conversar com a gente sobre esse mundo invertido, Trocado, que é isso, né? Como é que Olha, é? eu não tenho um humor fácil, gente. Eu tenho vários amigos que brincam que meu humor é único, que é só pra mim. E eu dei muita risada com o Eu Não Sou um Homem Fácil, porque é tão interessante ver essa lógica invertida, né? Poder se colocar num papel só de espectadora de como seria esse mundo, né? Então, que massa que vai ter essa oportunidade para debater depois com a diretora, porque deve ter sido muito interessante pensar, né? E pensar nesse roteiro que é leve, mas que faz a gente pensar, né? Você dá risada. Você dá risada, mas depois você tá assim, nossa, não é mesmo? Né? Não é que é assim mesmo? Não é que eu já vivi isso? Exato. E quem for assistir o filme, acho que tem que reparar na riqueza de detalhes, porque tudo, qualquer coisa que puder remeter ao masculino, ela transformou para o feminino. Então, nome de rua, tudo isso está super no detalhe, assim. E eu lembro que um dos meninos que assistiu, que comentou, ele falou assim, nossa, eu fiquei chocado, porque eu não tinha noção disso. Ela coloca numa avenida os outdoors cheio de homens seminus, porque tem um monte de propaganda de mulher seminua nos outdoors. E a gente já banalizou, porque é isso que a gente vê. E no filme ela coloca os homens. E o espectador homem, que numa discussão que a gente estava fazendo, falou, nossa, eu fiquei chocado com aquilo me incomodou, me senti envergonhado.
Que bom, é isso, né? Essa lição que a gente está tentando passar. Prazer. Então, acho que vai ser um debate bem gostoso de fazer e bem importante aí que a Então, gente temos participe. debate e contação de história, né? No mesmo final de semana. E para quem não conhece, gente, acessem, vejam o YouTube, o canal de YouTube, né, do Teatro da Aliança Francesa. E para quem quiser conhecer um pouco mais do projeto ou rever um pouco do que a gente falou hoje do projeto do Plano Anual de Atividades da Aliança, pode entrar no site da Sorella e dar uma olhadinha lá no que está exatamente em captação, que aí vocês vão poder ver um resumo, né, de tudo isso que a gente falou que tem no projeto da Aliança Francesa, de plano anual, que acho que é um ótimo exemplo esse que a Lívia usa, né, esse guarda-chuva de atividades culturais, que é o plano anual e que está apto para aportes aí de todo mundo que mora na cidade de São Paulo e que já paga o seu IPTU e que já paga o seu ISS, vocês podem destinar até 20%. Qualquer valor. Qualquer valor que vocês tiverem. Exato. Eu tenho R$ 150. Pode. Pode. O 20% deu isso. Tá bom, pode, não tem problema nenhum. Pode ir. É isso mesmo. Acabou! Acabou! Então tá bom. Então a gente pra quem vai parte 1 e assistir parte depois. 2, olha só. Exato. Tem parte 1 e parte 2, que é assim que a gente gosta. Não seria uma live se não tivesse tido algum probleminha técnico, né? E porque a gente tem sempre que seguir aprendendo, gente. Então, obrigada. Obrigada, Lívia, por toda essa disposição de vai e volta também, porque às vezes não é fácil, né? Ainda bem que voltou. Não, ainda bem que voltou. Para mim, a minha questão não é nem comigo. A questão é assim, aparelhos funcionem. Porque às vezes eles também estão de saco cheio, né? Que eles não querem funcionar. Quando eles querem Então, entrar, né, num período de não de greve, né? Não quero mais funcionar, gente, eu fico perdida. Eu falo, não sei o que farei. Exatamente. Gente, Obrigada. muito obrigada para quem resistiu com a gente até o final. Qualquer coisa, manda inbox, né? Qualquer coisa, é só mandar inbox que a gente responde. Inbox para a Sorella, inbox para o teatro, né? A gente encaminha aí, responde as dúvidas sem problema. Tá, obrigada, Vitor. Obrigada, Lari. Obrigada, Bom Lívia. te ver assim, né? Seguiremos nos vendo assim, não é? Assim, né? Exato. E obrigada pelas dicas obrigada culturais. pelo nosso apoio. O Vitor sempre está nos apoiando aí nas questões, né? Isso aí. O Vitor é lá do marketing da Aliança. Então, muito legal. Obrigada, gente. Então, boa noite para vocês. Boa quarta, né? Bom finalzinho de quarta-feira. E sexta-feira, todo mundo lá para a gente começar a programação de francofonia. Eba! Tá bom? Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau.